Prezadas amigas, prezados amigos, como estão todos? Sempre esperamos encontrar todos bem, todos trabalhando para a sua evolução espiritual. E hoje, como nós vamos conversar sobre o Evangelho do Cristo, obviamente nós vamos pegar um livro sensacional, né? Eu sempre falo que os livros espíritas são sensacionais, mas esse é sensacional também. São mensagens para o dia a dia, é uma coleção de 4 livros e pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje, né, nessa sequência desse mês, nós vamos pegar o Vinha de Luz. E vamos começar pelo seu capítulo 2, onde ele vai nos dizer: vê como vives. E ele já vai citando o Evangelho de Lucas no seu capítulo 19, versículo 13. E, chamando os 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: negociais até que eu venha. Emmanuel vai nos dizer: com precisa madureza de raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Nós vamos ler cada partezinha e vamos comentar, né, para que a gente possa ir se entendendo. E você pode ler o texto todo, né, pegando esse livro Vinha de Luz, que inclusive está disponível em PDF, é só procurar no Google. Então o que ele já começa a dizer, né, com precisa madureza, quer dizer, com precisa elevação, com precisa evolução. O homem, né, através do seu raciocínio, compreenderá que toda a nossa existência, ela por si só, é um conjunto de negócios espirituais. Olha que interessante, seja você lidar com o seu emprego, seja você lidar com a sua família, seja você lidar com o seu dinheiro, é um negócio espiritual. Né? Nós temos isso com vistas, como ele fala aqui, aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Então, mesmo as coisas materiais, quando elas mal utilizadas, nós deixamos de tê-las até que a gente tenha o raciocínio suficiente para utilizá-las muito bem. Então você já começa a compreender de que certas coisas que acontecem com determinadas pessoas, com seus bens materiais, quando mal utilizadas, elas começam a perder, né? Independente do que sejam. Na continuação ele diz: por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé nas pessoas indicadas por detentoras de mandato exclusivamente religioso. Quer dizer, hoje em dia, né, a procissão de fé, que a gente chama assim, né, independente da religião ou da doutrina, só se está à base do caráter religioso e não na base do caráter material, que também faz parte desse caráter religioso. Ele vai nos dar aqui alguns exemplos. Os católicos romanos rodeiam as exigências dos sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espíritas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Olha que interessante, a gente exige que o padre seja detentor da mais alta espiritualidade. É claro, né? Os espíritas, os protestantes. E nós, como é que nós ficamos? Nós também somos detentores da mais alta espiritualidade. O nosso exemplo, os nossos atos, como diz Emmanuel, eles também estão dentro desses princípios da mais alta religiosidade, né? Por quê? Porque não é somente aqueles que estão nas casas espíritas, fazendo palestras, sendo médiuns, ajudando a curar, ajudando a fazer isso, a dar passe, que eles têm que se mostrar da mais alta religiosidade. Pelo contrário, nós também temos, através dos nossos atos, através das nossas atitudes para com as pessoas. Isso que é muito importante. Nós relegamos as coisas religiosas, às vezes, para as outras pessoas, para aqueles que são coordenadores, para aqueles que são divulgadores, para aqueles que cuidam das igrejas, das casas espíritas. E nós? Como é que nós fazemos?
Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens. Indistintamente, todos nós temos que considerar que temos esse dever, esse testemunho cristão, pois cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. Todos nós temos trabalhos espirituais na terra. Nós não podemos ter inveja de fulano, de ciclano, porque ele é um médium, né, de cura, porque ele é um médium disso. Todos nós temos trabalhos espirituais na terra. O servir, o ajudar, o trabalhar. Vamos pegar um exemplo, né, bem prático da nossa vida cotidiana. Você que é empresário, você que é dono de uma empresa, você tem os deveres espirituais dentro da terra. Não é somente pagar os seus funcionários, não é somente, né, ser honesto perante toda a sociedade. Você tem os deveres espirituais, que é cuidar daqueles que trabalham pela sua empresa, zelar para que a sua empresa trabalhe melhor, tenha lucro, distribuir esses lucros assim da melhor forma possível para os funcionários, incentivá-los a serem cada vez melhores. Olhar pelas suas famílias e não somente o bater ponto, o trabalhar, ou fazer. Não, nós temos isso daí. Você que cuida da educação das outras pessoas, incentivar as crianças, aos jovens, né, a honestidade do trabalho, a se melhorarem cada vez mais, a entenderem sobre o seu país. Tudo isso faz parte dos deveres espirituais, né? Olha o que ele vai dizer aqui, acabei de falar, né? O comerciante está em negócios de suprimento de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso para melhorar o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançar um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai, encontram-se no caminho das oportunidades presentes, negociando com valores do Senhor. Viu como todos nós somos importantes? Como todos nós trabalhamos na seara de Deus? Como todos nós temos a responsabilidade de ajudarmos aos outros e automaticamente nos ajudando também? E ele termina este capítulo dizendo: em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subornar os teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te foram confiados no mundo. Olha que coisa bacana, Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Todos nós devemos, todos os dias da nossa vida, nos levantarmos com fé, com vontade, com disposição, para fazermos os nossos deveres, independente do que você faça, independente da sua profissão, independente da onde você trabalhe. Todos nós somos importantes porque estamos trabalhando para Deus. Infeliz do homem que rebaixa os outros por causa da profissão. Infeliz do homem que acha que porque ele tem um determinado cargo, está acima desta pessoa. Pelo contrário, Jesus já nos ensinou, quanto mais nos for dado, mais nos será cobrado. Mas isso não significa que independente do que nós estamos fazendo, independente do que nós estamos trabalhando, a nossa função é menor do que a dos outros. Você já imaginou? Né? Vamos pegar uma coisa corriqueira da nossa vida, né? Uma caixa de engrenagens de um automóvel, de um caminhão. Qual as engrenagens que começam a se mover? Né? Primeiramente são as pequenas é que vão sendo encaixando nas grandes para darem força, para darem rotação no motor, para que comece a andar, né? A engrenagem de ré, né, em qualquer automóvel, ela é muito pequena, né? E olha o trabalho que ela faz. Então todos nós temos o nosso dever, todos nós temos as nossas obrigações e devemos fazer isso para Deus, para a nossa evolução espiritual. Todos os dias acordarmos com disposição, com vontade, né, para que o nosso dever seja realmente vivendo aquilo que fazemos, né? O orgulho de fazermos aquilo, temos a disposição de fazermos aquilo, né? Não só para nós, para a nossa família, mas para a sociedade. Você é muito importante
para a sociedade, né? Nunca se diminua pelo trabalho que você faz, porque você acha que você faz um trabalho simples. Imaginemos que você não faça. Eu, por exemplo, eu não sei cozinhar direito. Se eu cozinhar aqui em casa, talvez a gente tenha que ser tudo internado, né? Graças a Deus eu tenho aqui, né, a minha patroa que faz tudo certinho. Graças a Deus eu tenho aqui o rapaz aqui que vem cortar a grama aqui comigo. Graças a Deus eu tenho aquele que vem fazer as manutenções aqui em casa, coisa que eu não tenho habilidade manual para fazer. Mas você tem, e você é muito importante. Então nunca se diminua por aquilo que você está fazendo. Vê como você vive, como diz Emmanuel, e faça tudo para a obra do Senhor. Paz e prosperidade para você. O meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Jesus nos der o aval para a nossa presença.